Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre sistema digestório de ruminantes, né, na nossa aula de nutrição animal. Até aqui a gente viu a importância da água na dieta alimentar em relação ao animal, ao organismo do animal. A gente viu também sobre metabolismo de lipídios, sobre metabolismo de carboidrato, metabolismo de proteína. A gente viu sobre os macro e micronutrientes, né, as vitaminas, os aminoácidos essenciais. Agora a gente vai entrar em anatomia e fisiologia dos animais. Primeiro eu quis colocar para vocês o sistema digestório de ruminantes, tá? Depois a gente vai estudar o sistema digestório de monogástrico, ok? Então, pessoal, o que são ruminantes em primeiro lugar, né? São mamíferos, herbívoros. Eles possuem poligástricos, né? Ou seja, eles possuem 4 compartimentos, tá? Como estômago. Então, quais são esses compartimentos? É o rumen, retículo, omaso e abomaso, tá? Então, os ruminantes, eles possuem 4 estômagos, tá? Que os 4 estômagos são formados pelo rumen, retículo, omaso e abomaso, tá? Quais são, então, esses ruminantes? Então, são os bovinos, né? As vacas, as cabras, os carneiros, os camelos, os veados, as girafas, os cervos, os búfalos, os alces e entre outros considerados ruminantes também. Professora, por que eles são ruminantes? Então, especificamente, via de regra, esses animais são considerados ruminantes porque eles possuem rumen, tá? E esse rumen, ele é composto por 4 compartimentos, tá? Cada um tem a sua especificação, a sua função dentro do aparelho digestivo. Aqui eu coloquei para vocês entenderem um pouco mais o percurso do alimento no tubo digestivo dos ruminantes, tá? Então começa na boca, né? O número 1, a gente pode perceber aqui nesse esquema. Boca, então vai para o rumen, né? E o rumen, gente, é o primeiro compartimento do ruminante. O que vai acontecer ali? Todo o bolo alimentar que ele mastiga, né? Prende com os dentes, manda para o rumen, mastiga esse bolo alimentar, vai para o retículo. Do retículo, ele vai voltar para a boca, ele vai regurgitar para a boca. Por que, professora, que ele faz isso? Porque ele precisa da ruminação, da mastigação novamente. Então, foi lá, prendeu a pastagem, engoliu pelo esôfago, desceu para o rumen. O rumen fez esse desenvolvimento ali, né? Como se fosse uma máquina de lavar, bateu ali esse bolo alimentar. Mandou para o retículo para que o retículo mandasse de volta para a boca, tá? Então a gente sempre vai ter esse processo. Na boca, o animal geralmente está deitado e mastigando, como se estivesse mastigando um chiclete. Não sei se vocês já observaram isso no boi, tá? No ruminante. Então ele está ali deitado, aí da boca volta para o omaso, tá? Ali no omaso vai ter uma questão de separação, é como se fosse uma sopa bem líquida, né? Que entrasse ali, e do omaso para abomaso sai um purê, né? Bem pastoso já. E ali então no abomaso vai acontecer algumas questões microbiológicas e enzimas, e aí vai ser absorvido no intestino, ok? Então, mais ou menos é esse tipo de fisiologia digestória que acontece no rumo, ok? Quanto à regurgitação e à ruminação, tá? Então, aqui a gente tem um bovino representando. Então, vamos lá, ele está prendendo a pastagem aqui, né? Pegou a pastagem, então mastigou, daí mandou para o esôfago mandou para o rumen, tá? Então, essa foi a primeira deglutição, ok? Do rumen, ele mandou para o retículo, né? Aqui, ó, retículo, né? Mandou para o retículo, como tá aqui nesse slide. Do retículo, ele manda para a boca novamente, que vai ser a segunda deglutição. Então, esse animal vai ruminar, né?
necessário para esse bolo alimentar e vai mandar para o omaso, né? E depois o omaso vai mandar para o abomaso, né? Que tem a parte dos micronutrientes que povoam esse rumen, né? Todos os compartimentos têm a função necessária. Vai mandar para o abomaso, que vai mandar para o intestino e vai ser absorvido pelo animal, ok? Então, quais são as funções do sistema digestório, tá? Então, fornecer ao organismo de forma contínua nutrientes, água e eletrólitos, armazenar alimentos por um determinado período de tempo e liberá-los parcialmente para sofrerem digestão, metabolizar o alimento para a absorção, então, tá? A absorção necessária em si e eliminar os resíduos alimentares, que são os produtos não digeridos. Então, essas são as funções do sistema digestório, tá? Fatores responsáveis por essa digestão. Então, para que nós tenhamos vitória no sistema digestório, nós temos alguns fatores com as suas responsabilidades anatomicamente, fisiologicamente falando. Então, nós temos os fatores mecânicos, né? Quais são os fatores ligados aos fatores mecânicos? Então, nós temos o fator mastigação, o fator deglutição, o fator regurgitação, porque ele vai voltar para a boca, tá? É a motilidade gástrica que vai ter ali nesse rumen, tá? Intestinal e a defecação. Esses são os fatores mecânicos, tá, pessoal? Os fatores secretórios, que tem algum tipo de enzima ou glândula digestiva, né? Então, nós temos as atividades das glândulas digestivas, os fatores químicos que acontecem. Então, nós temos as enzimas e a substância química. Qual substância química, professora? O HCl no caso, tá? Tá lá no abomaso, tá? Que acontece, então, o químio, né? O bolo químio, que ele faz a digestão, então, por esse ácido, que no caso, esse ácido também está dentro do nosso estômago, tá? E os fatores microbianos, que na verdade no ruminante faz toda a diferença, tá? Porque essas bactérias, esses protozoários e esses fungos, eles acabam usando, né, essa pastagem, essa alimentação, e eles acabam se alimentando disso, tá? Com essa alimentação, eles produzem alguns produtos importantes, tá? Que são os ácidos básicos, ácido acético, ácido lático, ácido propiônico, que acontece dentro do rumen, tá? Esse ácido acético propiônico, eles são utilizados para a produção animal, como no caso carne e leite, tá? Mas o mais para frente eu vou mostrar para vocês bem certinho como acontece, tá bom? Então, quanto à anatomia, né? Vamos começar pela cabeça. Então, a cavidade bucal, né? Guardem isso, se perguntar na prova. Ela é composta por lábios, bochechas, língua e dentes. Então, cavidade bucal composta por lábios, bochechas, línguas e dentes. A faringe, que é o esôfago do pré-estômago, né? A faringe, o esôfago, depois da faringe e o esôfago, vem o pré-estômago. Eu até posso colocar isso para baixo, que fica melhor, ok? Então, quais são os pré-estômagos, né? Então, a gente tem o rumen, o retículo e o omaso. Ah, professora, mas você não falou que eram 4 compartimentos? Sim, são 4 compartimentos, gente. Mas o estômago considerado verdadeiro ou aglandular vai ser aquele que tem um pouquinho de ácido clorídrico lá dentro, que vai fazer a parte química enzimática desse químio, tá? Então, qual que é o nome dele? É o abomaso, que é o último antes do alimento ir para o intestino, ok? Ele tem a ajuda das glândulas salivares, do fígado e do pâncreas, ok? Quanto ao sistema digestório de ruminantes, então, a parte da histologia e fisiologia, tá? Então, quando a gente fala histologia, vão ser todos os tecidos, né?
responsáveis aí pelos órgãos desse animal, a parte histológica, né? Na cavidade bucal, a gente tem de parte histológica, então, um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, né? Uma lâmina própria dessa mucosa, geralmente desprovida de glândulas, né? A gente chama de túnica submucosa, essa na qual possui glândulas. Essas glândulas, elas podem ser mucosas serosas ou mistas, tá? E três tipos de saliva, então, atua aí. Então, é a serosa, a mucosa e a mista, ok? Quanto à cavidade bucal, ainda a gente tem os lábios, como eu falei, bochecha, língua e dentes, tá? Então, pertence tudo à cavidade bucal. Depois, em relação ao lábio, né, nós temos onde ocorre a junção, né, mucocutânea, da parte histológica. Então, ele é queratinizado, né? O eixo do lábio ele é composto por um tecido conjuntivo, fibroelástico, né? E por músculo esquelético. Então, é tão importante conhecer a parte histológica quanto a parte anatômica, tá? Porque a gente tem que reconhecer essa parte da pele, né? Da epiderme, dos músculos, né? Que células que eu tenho ali, que tipo de célula que eu vou mostrar na lâmina, tá? A bochecha, né? Não se diferencia dos lábios no plano histológico. Então, a bochecha, na sua histologia, ela não é diferente dos lábios, ok? Ela possui glândulas bucais serosas ou mucosas e está presente no tecido conjuntivo submucoso. Enquanto a língua, né? A língua ela é revestida por um mucoso com epitélio pavimentoso, estratificado, tá? Possui um eixo de músculo esquelético, possui papilas dérmicas em relação à regulação térmica, né? Diferente às papilas linguais. Então, o animal, como ser humano, na língua, né? Possui as papilas em relação ao sabor que o animal vai sentir ao engolir, né? A região caldo dorsal da língua tem uma membrana mucosa espessa, conferem rigidez a essa estrutura. Qual é a função, né, de ter uma superfície da língua áspera com suas papilas impedem o retrocesso do alimento. Então, a língua é tão importante nesse processo digestivo como os dentes, como a boca, como a bochecha, ok? Quais são as papilas que nós encontramos na língua, então, tá? Então, são as papilas linguais, né? São papilas filiformes, papilas cônicas, papilas fungiformes, papilas valadas e as papilas folhadas. Gente, cada uma delas representa uma função, ok? A língua ainda é composta por corpúsculos gustativos, que vai em relação ao gosto que o animal sente, tá? Então, são estruturas intraepiteliais, agrupamentos celulares ovoides é o tipo de agrupamento, se abrem em poros gustativos, tipos celulares de suporte sensorial e basal, responsáveis por parte da gustação do alimento. Então, o que que acontece? Então, eu vou pegar um pedacinho em histologia, né? Quando a gente estuda histologia, a gente pega o pedacinho da língua lá, coloca na lâmina, observa no microscópio e vê esse tipo de característica, né? Então seria muito legal se a gente pudesse ter essa aula de histologia, né? Identificar então as características histológicas da língua, da bochecha, dos lábios, né? Do esôfago, do próprio rumen. A gente consegue perceber as diferenças ali gritantes em relação à histologia, tá? Então, as papilas. Essas papilas que eu citei aqui, né, que elas podem ter estruturas de papilas, né, elas são filiformes, né, exercem funções mecânicas. As papilas cônicas, em função das papilas filiformes, né,
Papilas fungiformes, em forma de cogumelo, exerce função mecânica e gustativa. Papila foliada, né? São estruturas em forma de folha que você observa. Possuem corpúsculos gustativos em que glândulas serosas, né? Ramificadas da lâmina própria submucosa se abrem para que eles possam sentir esse gosto do alimento, ok? As papilas valadas, né, que são as maiores encontradas, tá? Elas possuem muitos compartimentos gustativos, a gente chama de corpúsculos gustativos, tá? Nas paredes laterais. Então, aqui eu coloquei um exemplo de papila circunvalada, tá? Papila fungiforme, olha como é que é. Tá aqui na língua, gente, tudo na língua. Então, aqui anatomicamente, eu tenho a papila circunvalada, olha o tipo dela. Aqui bem no cantinho eu tenho a papila cônica, né? Eu posso observar. Junto dela eu tenho a papila foliada, ó, em forma de folhas. E aqui eu tenho a papila fungiforme, a papila filiforme. Então, isso tudo, gente, dentro da língua, tá? Aqui mais um corte histológico, tá? Representando a papila foliada, né, para que a gente possa ver mais de perto como é. Aqui mais um corte histológico na lâmina, tá? Representando a papila filiforme, para ver exatamente como ela é. Aqui mais um corte histológico, tá? Da papila valada ou circunvalada. Então, a gente pode ver bem certinho as formas dela, ok? Quanto aos dentes, pessoal, componentes básicos, né, da digestão também. Qual que é o componente básico do dente, né? É formado por esmalte, dentina, cemento e polpa, tá? Os ruminantes, eles possuem dentes molares, tá? A gente pode chamar de ipsodentes, ipsodontes, né? Estrutura complexas que estão em contato à erupção. Esses tipos de dente não possuem coroa, colo ou raiz definitivos, considerando-se que são formados apenas por raiz, tá? Então, como que é? Aqui eu coloquei, né, uma cabeça de um ruminante, tá? Para vocês observarem como são os dentes. Então, aqui nós temos os pré-molares superiores, né? Os molares superiores, a mandíbula do animal, molares inferiores, pré-molares inferiores e os incisivos, ok? Em relação à faringe, né? Faz conexão com o estômago, orofaringe, né? Entrou pela boca, vai para o esôfago, vai para a faringe, tá? É um epitélio em relação à sua histologia, né? É um epitélio pavimentoso, estratificado, tendo como queratinação variável, lâmina própria da mucosa, né? Então, camadas das fibras elásticas que separam a mucosa da túnica da submucosa. Então, que são glândulas mucosas de túbulos alveolares ramificados, né? Pessoal, isso tudo aqui é a histologia, tá? Então vocês não precisam ficar preocupados, porque dentro da digestão a gente tem que observar o corte histológico, tá? Mas eu só estou explicando para vocês quais são esses cortes. Então vamos com calma, não precisa ficar preocupado em relação aos termos da histologia, ok? Em relação ao esôfago, né? Órgãos tubomusculares. O esôfago é dividido então em quê? Em túnica mucosa, né? De novo, eu tenho um corte de epitélio pavimentoso, né? Estratificado, queratinizado, eu posso observar isso em lâmina muscular da mucosa formada por fibras musculares, tá? E eu tenho a túnica da submucosa, que é constituída por numerosas glândulas mucosas tubulares ramificadas, tá? Elas permitem a expansão do esôfago para que a comida passe com mais facilidade. Chegamos no esôfago, né? É formada ainda pela túnica muscular, né? Formada inteiramente por músculo estriado
e a túnica da serosa, né? Túnica típica relacionada à regurgitação. Então, no esôfago, o que que acontece? Acontece, né, a gente tem a complementação de 4 túnicas, né, responsáveis, então, cada um por uma situação, tá? Então, nessas 4 túnicas ocorre a divisão, a entrada desse alimento no estômago e a regurgitação, quando o retículo manda de novo para a boca para que o animal consiga regurgitar, mastigar, ruminar e mandar novamente para o omácio. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula inicial, né, da fisiologia e anatomia de ruminantes. Dúvidas? Obrigada e até a próxima aula.